Alô, amigo do canal, tenho mais uma vez aqui gravando mais um vídeo aqui para vocês aí, trazendo mais uma palavra de Deus para o coração dos nossos inscritos aí, todos aqueles que vão assistir esse vídeo aí. Mais uma palavra de Deus para o coração de cada um que estiver inscrito no nosso canal. E aquele que não está inscrito, se inscreve, não deixe de se inscrever no nosso canal aí e assistir o nosso vídeo até o final, assiste o vídeo até o final, que será a bênção de Deus na tua vida, será muito abençoado por Deus. Não deixa, assiste até o final, deixa seu joinha para nós aí, se inscreva no nosso canal, nos ajude, divulgue o nosso canal aí para as pessoas aí, passe para os outros aí. E você que está inscrito aí, nos ajude, vai passando aí para o amigo, e divulgando o nosso canal, e Deus vai abençoando você e também vai abençoando a pessoa que vai assistir esse vídeo. São os vídeos abençoados da palavra de Deus, sempre de saída da Bíblia Sagrada, trazendo a história da Bíblia, trazendo mensagem da Bíblia. Hoje eu tenho uma mensagem aqui poderosíssima que fala sobre o juízo final e eu quero ler com vocês aí, mas antes de ler, e se inscreva no canal, não deixe de se inscrever aí no nosso canal, se inscreva aí, deixe seu joinha aí no nosso canal aí. Vamos ler a palavra de Deus sem perca de tempo aí, aqui no livro Apocalipse, capítulo 20, versículo 12, não, versículo 11, Apocalipse capítulo 20, versículo 11, que nos diz assim: então vi um grande trono branco e o que estava assentado sobre ele, cuja presença fugiu a terra e o céu, porque não achou-se lugar para ele. E vi os mortos grandes e pequenos de em pé perante o trono. Então foi abertos os livros, e outros livros além do livro da vida. E então foram julgados segundo as suas obras que estavam escritas no livro. E então o mar deu seus mortos que nele havia, a morte deu seus mortos que nela havia, e foram julgados segundo as suas obras. E então foi a morte e o inferno foram lançados dentro do lago de fogo, que é a segunda morte. E o lago de fogo, aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado para dentro do lago de fogo. Aqui tem uma palavra de Deus que fala aqui sobre o juízo final. Uma palavra poderosa que nos fala sobre o juízo final, uma palavra que muitas pessoas até mesmo nem crê sobre o juízo final, mas nós que conhecemos a palavra de Deus sabemos que a palavra de Deus é o único livro que se cumpre tudo que falou, tudo que Jesus falou há 2000 anos atrás está se cumprindo hoje. Então a palavra de Deus é uma palavra verdadeira, é um livro verdadeiro. Os homens que escreveram a Bíblia Sagrada foram homens inspirados por Deus, Deus o que lhe deu as revelações sobre a Bíblia Sagrada. E então a Bíblia Sagrada é o livro de Deus, é a palavra de Deus, é a palavra que, vamos dizer assim, que a nossa vida, que a nossa história está escrito na palavra de Deus. Tudo que você imagina pensar está escrito na palavra de Deus. Não tem nada neste mundo que não está escrito na santa palavra de Deus. Então a palavra de Deus é um livro de Deus, ou é a boca de Deus falando conosco quando nós abrimos a Bíblia, lemos com atenção, com amor ali, nós percorremos, aleluia, ver Deus falar conosco. Então aqui a palavra de Deus fala sobre o juízo final. João, em revelação, em várias revelações que esteve quando ele esteve na ilha de Fátima, e então ele teve essa revelação, ele disse: eu vi um grande trono branco, e um grande trono branco, e aquele que estava assentado sobre o trono, cuja a presença fugiu a terra e fugiu o céu,
porque não havia lugar para ele. E aqui nós vemos, João viu, Deus mostrou para ele o dia do juízo final, a terra na presença de Deus. O céu fugiu da presença de Deus, ou no dia do juízo, o céu e a terra fogem da presença de Deus. Por quê? Porque não tem lugar para Deus assentar sobre a terra ou sobre o céu. Aqui nós vemos o tamanho do poder de Deus, o tamanho da glória de Deus, o tamanho da autoridade de Deus. Esse trono, irmão, imagina, se a terra, que é tão gigantesca para nós, o céu, este universo, fugindo da presença de Deus ou não achando lugar para ele assentar, quando ele veio no seu trono de glória e não havia lugar na terra ou no céu para ele assentar. A terra fugiu, a Bíblia diz. Isso, irmão, fala na glória de Deus, isso fala na presença de Deus, que é tremendo, irmão. Então, nós temos um Deus tremendo. O mundo inteiro, essa humanidade, as pessoas que vivem na terra, você tem um Deus tremendo. Você pode não servir a Ele, você não pode ver a Ele, mas esse Deus existe e está sentado sobre o trono. E uma coisa que eu quero dizer para todos aqueles que vão assistir esse vídeo, não espera Deus você querer dizer assim, se Deus existe, eu quero ver Deus na sua glória em carne. Seja se Deus aparecesse para nós, ou aparecesse para mim, ou para qualquer um de nós, ou para você, com certeza você morreria, porque não resistia à glória de Deus. Este é o grande problema das pessoas, pensar que Deus vai aparecer. O que Deus deixou para nós é a sua palavra. Então nós vamos ter um encontro com Deus, ou seja, existem duas maneiras de se encontrar com Deus. Primeira maneira de se encontrar com Deus é obedecendo a palavra de Deus, fazendo a vontade de Deus e obedecendo os seus mandamentos. A segunda maneira de se encontrar com Deus é no dia do juízo final. Ou seja, no dia do juízo final, todos vão se encontrar com Deus. Existem aqueles que aceitaram Jesus, que são salvos por Jesus Cristo, pelo sangue derramado no Calvário, que antes do juízo eles já estarão com Deus. É aquele que a Bíblia fala que no dia do juízo estarão à direita de Deus, não estarão à esquerda de Deus. A essas pessoas, irmão, que estarão na direita de Deus, não tem juízo para eles, não tem julgamento para eles. Por que não tem julgamento para eles? Porque eles já se arrependeram dos seus pecados, eles já deixaram os seus pecados e aceitaram a Jesus como único e suficiente do Salvador. Aleluia, glória a Deus. Então todos que aceitam Jesus, e não há uma condenação. O apóstolo Paulo diz, não há uma condenação para quem não aceita Jesus. Então o juízo final, pensa atenção bem, o juízo final é para todos aqueles que não aceitam Jesus. Ou seja, outra colocação, todos nós vamos estar no juízo final. Os crentes fiéis estarão à direita de Deus ali, e os infiéis, os que não aceitaram Jesus, estarão na esquerda de Deus. Todos estão presentes no dia do juízo. Só a diferença daquele que aceita Jesus, lá em Malaquias diz, outra vez veremos a diferença de quem serve a Deus e quem não serve. Então, a importância de servir a Deus, a importância de servir ao Senhor, de estar na igreja, obedecendo ao Senhor, é nós entender que existe um dia um juízo que, nesse juízo, eu quero dizer para vocês, ou para qualquer pessoa, que é dia de Deus acertar conta com a humanidade, acertar conta com o homem que não aceitou a Jesus. Ele mandou o seu Filho para a terra para nós aceitar, receber e ser salvo por ele.
Aquele que rejeitar o Filho de Deus estará embaixo do juízo de Deus, embaixo da condenação de Deus. E uma coisa que, quando se fala no juízo final, a Bíblia diz que o céu e a terra vão fugir da presença de Deus. E o que aconteceu? Então os mortos apareceram na presença do Senhor. Todos os mortos foram aparecer no Senhor. A Bíblia disse que o homem, irmão, morre só uma vez e depois resta-se o juízo de Deus. Ou seja, muitos dizem, olha, quando morrer, vai acabar tudo, vai terminar tudo. Engano seu. O teu corpo vai ali para a sepultura, mas a tua alma, quando morre, ela vai para o inferno. De você que não aceitou a Jesus, você que não recebe Jesus, vai para o inferno ali, que também é um lugar de tormento, que também é um lugar de sofrimento, e ali aguarda o juízo de Deus, espera o momento do juízo de Deus. Eu vou dizer para você, ninguém neste mundo vai escapar do juízo de Deus, não ser aqueles que aceitaram a Jesus como Salvador. Deus, ele zela pela palavra dele para se cumprir. Eu quero dizer a vocês que Deus o criou, criou você, todos aqueles que vivem no mundo, ou dependente da pessoa assistir esse vídeo ou não, todos Deus criou para o servir, para adorar e para fazer a sua vontade. E Deus o criou para fazer a sua vontade. Quem não faz a vontade de Deus, ele vai ser julgado pelo seu pecado. Quando Deus disse para nós escolher o que queremos, as pessoas podem dizer, eu não quero servir a Jesus e não quero ser crente, servir ao Senhor. Não quer dizer que você está livre da condenação de Deus. É uma escolha para você, que você tem que escolher entre a condenação e a salvação, entre o juízo de Deus e a recompensa de Deus. Ou seja, todas as pessoas vão ser julgadas. A Bíblia aqui fala que o inferno deu os seus mortos que nele havia. O mar também deu os seus mortos. Todos deram o seu morto. Até mesmo a morte entregou os seus mortos. Ou seja, a morte é um espírito também. O inferno, irmão, dá para entender também que é um espírito também de tormento. Ou seja, vamos dizer assim, é tipo um espírito gigantesco que muitas pessoas cabem ali. Então, a Bíblia fala no inferno e na morte também, que vão ser lançados no lago de fogo. Primeiro a morte entrega os seus mortos ao Criador, ao Deus Todo-Poderoso, e Deus ali dará a sentença para cada pessoa, para cada ser vivente. Ninguém vai escapar da sentença de Deus. Todos que tiverem pecado, se você tiver em pecado nesta vida, triste será para ti o juízo de Deus. Você pode fazer o que você quiser, pode pecar, como muitos dizem, olha, eu mando no meu nariz, eu peco e faço o que eu quero. Mas você faz o que você quer até o momento do juízo de Deus, mas você pagará pelo seu pecado. Todos os seres humanos pagarão pelo seu pecado, irmão. E esse juízo é um juízo terrível. A Bíblia diz que é terrivelmente cair nas mãos de Deus vivo. Não é o juiz da terra, irmão. Tem aqui, vamos ver, o Supremo Tribunal de Justiça, ou o Poder Judiciário, ou o Poder das Nações Unidas. Não é esse juízo da terra aqui. Esse juízo da terra aqui, irmão, são falhos. Também os que estão enquadrados no juízo da terra aqui, muitos deles que não aceitaram a Jesus, também estarão ali para ser julgados por Deus e ser condenados. No juízo de Deus não terá nenhuma recompensa, não terá nenhum perdão. O momento do perdão é hoje, neste momento que estará
o perdão para você ali. E muita gente vai estar ali no juiz de Deus ali. Vamos dizer uma comparação ali. Ali estará os papas da Igreja Católica ali, também estarão ali, vamos dizer, o Papa I, o Papa II, todos estarão ali. Para quê? Para ser julgado ali e condenado por Deus. Vamos falar em igrejas fortes, como a Igreja Católica, que são pessoas, uma maior igreja do mundo. Mas por que, pastor? Que eles estarão ali para ser julgado por Deus? Por causa da idolatria que a Igreja Católica tem. E Deus não aceita a idolatria. A Bíblia disse claramente que Deus não aceita a imagem de escultura. Ele falou aos filhos de Israel: não fará para ti imagem de escultura. Só o Senhor teu Deus adorará e só ele servirá. Então a imagem de escultura é uma afronta para Deus. Qualquer imagem, pode ser a imagem de Maria, que alguém fala, pode ser a imagem de Pedro, de Paulo, de João. Nenhum desses aí, como Maria, João, Maria teve a graça ali de ganhar o Filho de Deus, de ter o Filho de Deus, mas Maria não é uma deusa, não existe deusa. Pedro não é um deus, Paulo não é um deus, eram servos de Deus que estão no céu e vão estar na glória, na direita de Deus, sim, Senhor, naquele dia. Mas Maria não foi feita para ser adorada. Então, a Igreja Católica, os padres católicos, pagarão diante do juiz de Deus pela as suas idolatrias. Então estarão ali para ser julgado por Deus e não terão como ele se defender. Você está vendo, você que é da Igreja Católica e tem imagem na sua casa, tem santinho na tua parede, ou qualquer religião que possui imagem aí de escultura, faz gesto de madeira, gesto de Deus de madeira, Deus de gesso, Deus de ouro e vários deuses que o mundo tem para adorar. Te prepara, porque o dia do juízo vai chegar até você. Deus o cobrará de você. Eu aqui estou apenas pregando a você, estou apenas anunciando as verdades da palavra de Deus, mas no dia do juízo você vai pagar por adorar essa idolatria. Você vai pagar por esse santinho que está na tua parede. Deus o vai cobrar. Ou seja, o julgamento é um momento de cobrança porque você pecou, porque você deixou de servir a Deus, porque você deixou de glorificar a Deus, porque você deixou de fazer a vontade de Deus. Então, todos nosso dever é servir a Deus. Quem não faz a vontade de Deus, quem não obedece, a palavra de Deus está no juízo. No dia do juízo, irmão, vai estar ali os assassinos, os matadores, vai estar ali os ladrões, vai estar ali os feiticeiros, também vão estar no juízo de Deus, que a Bíblia também fala, também aqui em Apocalipse, que ficarão de fora do reino de Deus, ficarão de fora, olha bem, ficarão de fora os feiticeiros, ficarão de fora os idólatras, que está falando em idolatria, que eu falei agora há pouco sobre a Igreja Católica com as suas idolatrias, com as suas imagens, com os seus santos que eles têm de imagem, e a Bíblia diz que eles ficarão de fora do reino de Deus. Então ficarão de fora os feiticeiros, ficarão de fora os cães, que é o desviado do Evangelho, também vão estar no juízo de Deus para ser julgado e condenado. Também os times, aqueles que falam sobre os times, quem tem vergonha de falar de Jesus, você que tem vergonha de ser crente, você vai estar para ser julgado também. Você que tem vergonha de carregar a Bíblia, também será julgado por Deus ali. Estará ali os abomináveis, as pessoas que praticam crimes abomináveis e faz coisa que entristece a Deus, que fere a imagem de Deus, que, vamos dizer assim, coisas que espantosas aí, estarão lá todos ali no juízo de Deus ali para ser condenado, julgado e punido.
todas a gente, irmão. O simples pecado do homem é não aceitar a Jesus. Mas você diz, eu aceitei a Jesus. Além de aceitar a Jesus, você tem que continuar na presença de Deus, servindo a Deus, fazendo a vontade de Deus, para não enfrentar o momento do juízo de Deus. Este juízo, irmão, não é brincadeira. A Bíblia fala, outra classe que ela fala é sobre os mentirosos, todos os mentirosos. A todos os mentirosos também estarão para ser julgados e condenados por Deus. Olha bem, a lista de condenados, são muitos a lista, é os mentirosos, é os feiticeiros, é os idólatras, é os homicidas, aqueles que matam, que tiram a vida do seu próximo, aqueles que fazem crime dessa natureza, de barbaridade, muitos crimes ficam escondidos, que nem julgado, nem nos tribunais, eles não vão para ser julgados, ou pagam-se um advogado e ficam livres daquele crime. Só que no juízo de Deus, eles não terão advogado para se defender. Ninguém poderá te defender naquele dia. Nem teu pai, nem tua mãe, nem teu amigo, ninguém vai te defender, nem teu dinheiro, nem tua prata, nada te defenderá. Ou seja, o Deus que está nos tronos, assistindo a sua vida, aleluia. Ele deu tempo para você se arrepender, ele usou alguém para falar de você, falar de Jesus para você, você não quis, você rejeitou, você recusou, então você mesmo, aleluia, não é o plano de Deus colocar você no juízo, condenar você, não, a pessoa se condena no não aceitar a Jesus, quando Deus, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, o plano de Deus é vida eterna, mas o homem não reconheceu o Filho de Deus como Salvador. Então, o que aconteceu? As pessoas preferem viver nas orgias, viver no carnaval. Quando chega o carnaval, move o país inteiro e dizemos que estamos fazendo festa. E algumas pessoas no carnaval passado, tem pessoas que usou até o nome de Jesus, ou usou até fazendo imagem de Jesus lá no carnaval, para dizer que Jesus estava lá no carnaval. E essas coisas, irmão, Deus está vendo tudo que ele está fazendo. No dia do juízo eles vão pagar. Por tudo isso, um tem que pagar. E a Bíblia diz, irmão, que quem deve para Deus, aleluia, não sairá dali sem pagar um centavo. Você pagará pelo teu próprio pecado. Não importa todos os teus pecados, que são muitos, a tua vaidade, o teu orgulho, a tua soberba, a tua maldade, a tua rejeição ao teu próximo. Hoje nós vivemos num mundo que há muita gente que trata os animais melhor do que um ser humano. Tem pessoas que, um ser humano, vamos dizer assim, quantas pessoas que chega um mendigo pedir um pedaço de pão na sua casa, ele não dá o pão para o mendigo, mas quando chega lá os animais, os cachorrinhos que ele tem na casa dele, ele dá a melhor comida para aquele cachorrinho ali, para aquele animal, e o mendigo que chegou, bateu na sua porta, ele não deu nada. Então essas pessoas, irmão, no dia do juízo estarão ali para prestar conta a Deus, prestarão conta do seu pecado cada um. E eu quero dizer mais para você, não pensa você, desde que você nasceu, desde que você começou a viver na terra, começou a reconhecer o que era pecado, o Deus registrou o teu pecado. Há um anjo de Deus que passa a registrar o que você faz, aquilo que você fez ou aquilo que você não deixou de fazer. Tudo está escrito. A Bíblia fala que quando os mortos, olha bem,
os mortos que saíram do inferno, que saíram dos mares e foram até Deus levou ao trono dele, estavam de pé na presença de Deus, grandes e pequenos. Quando Deus está falando grande, ele está falando dos reis, ele está falando dos poderosos, dos famosos que estão no mundo, nos reis, os governadores, presidente que não aceitaram Jesus, e várias pessoas de maçons também, pessoas que estão na seita da maçonaria, que são poderosos por este mundo afora por aí, estarão de em pé diante do trono. A Bíblia diz que eles estarão de em pé diante do trono, ou seja, eles vão estar de em pé. Não é para Deus chegar a dizer ou dar um anel de ouro para eles, não. Eles estarão ali para ouvir o que Deus vai falar com ele. A Bíblia diz que nesse dia todo olho haverá. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará. Eles estarão de em pé para confessar que só o Senhor é Deus. Eu penso nos papas da Igreja Católica, eu penso de muitos feiticeiros, usos de várias imagens de idolatria, quando eles vão estar ajoelhados para confessar diante do poderoso Deus do Eterno e dizer: Senhor, eu estava enganado, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Hoje eles não confessam, a humanidade não confessa que o Senhor é Deus, são vários deuses para adorar, enquanto é só um que deve de ser adorado. Naquele dia, eles vão dobrar o seu joelho perante o Senhor, depois de ouvir as palavras de condenação do Senhor, as fortes palavras de condenação, não palavra de misericórdia, porque aquele dia, meu amigo, não é dia de misericórdia, é dia de julgamento. Deus o deixou, aleluia, Deus o deixou você fazer o que quis, Deus deixou você se divertir, Deus deixou você adorar Deus estranho, Deus deixou tudo isso para você. Aí é o momento de Deus cobrar de você. Por que cobrar, pastor? Este ar que você expira foi Deus que te deu. Você caminha porque Deus te deu sopro de vida. Não é essa imagem que tem na tua parede que te dá sopro de vida. Não é São Antônio, não é São Pedro, não é São João, não é Maria, não é o preto velho. Não é eles que te dão o fogo de vida, é o Deus Todo-Poderoso. É Ele. É por isso Ele vai te cobrar, é por isso o mundo vai pagar, é por isso você vai sentir na sua pele aquilo que você não obedeceu, aquilo que você não fez na presença do Senhor. E a Bíblia nos relata, e a Bíblia nos afirma, dizendo assim: louvado seja Deus, que eles vão estar na presença de Deus, e é aberto os livros. Que livro é este? É o livro das obras. É as obras que vocês fez mal, é o teu pecado que você fez. É tudo que você praticou de errado, tudo. A Bíblia fala lá que o dever de todo homem é temer a Deus e guardar os mandamentos do Senhor. Toda obra, seja boa ou seja mal, Deus trará juízo. E vou dizer mais para você: não há quem diga para Deus que Ele não pode fazer. Ele vai fazer isto com você, com a humanidade, com todos aqueles que não se arrependem, com todos aqueles que não se convertam ao Senhor Jesus. Lembra, eu estou falando quem não aceita Jesus, você que não aceitou a Jesus, aquele que morreu, que não aceitou a Jesus. Eu digo mais, desde o começo da vida, desde Caim que matou Abel, a Bíblia diz que Deus requerá o sangue dos inocentes, aqueles que mataram os cristãos na arena, como Herodes, ou como outros também, que, aleluia, quando Herodes matou aquelas crianças, querendo ali matar Jesus, quando Jesus nasceu, aleluia, esses Herodes ali, e outros que surgiram no decorrer
que mataram o cristão, que mataram o judeu, e até mesmo a Igreja Católica fez parte do assassinato de cristão. Aleluia! Mataram os irmãos. A você, naquele dia, Deus o cobrará dele. Deus o começará com juízo por Caim. De Caim, Deus o vai passando por gerações. Ninguém vai escapar desse juízo. Eu não sei quanto tempo esse juízo pode durar. Pode durar 1 ano, 2 anos, 4 anos, 5 anos. Pode durar 10 mil anos, 50, 100 mil anos. Eu sei que ninguém vai sair do juízo sem ser julgado. Sem ser julgado. Sem ser julgado. Agora você, depois de assistir esse vídeo, se você não quiser estar nesse juízo, eu tenho um conselho para você. O que é esse juízo, pastor? Você vai estar lá para pagar o teu pecado que você fez. A tua rebeldia, a tua desobediência. Você vai pagar diante de Deus. E a Bíblia nos fala assim, que então foi lançado, a morte foi lançada no lago de fogo. Eu quero que vocês entendam, inferno é um lugar que se espera o juízo de Deus, se aguarda ali em tormento o momento do juízo. É o momento do juízo, alguém espera, aqueles que não aceitaram Jesus, esperam. Os que aceitaram Jesus, lembrai, não tem juízo para ele. Quando morre um crente fiel, a primeira coisa que ele vai para embaixo do trono de Deus e aguarda o momento do arrebatamento. Deus o falou com Daniel e disse, Daniel, aleluia, tu, porém, Daniel, vai até o fim. Ele disse, o fim tu te levantará para receber a tua coroa. Ou seja, Deus falando para Daniel, vai até o fim, porque no final, aleluia, no arrebatamento, tu vai te levantar e vai pegar a tua coroa. E ele disse para Daniel, olha bem, muitos que dormem no pó da terra, uns ressuscitarão para a vida eterna. Quem ressuscita para a vida eterna é quem é salvo no Senhor, quem aceitou Jesus. Olha a importância de ser crente. Eu estou dizendo para vocês que ser crente não é só estar numa igreja, ser crente não é ser crente é ser salvo. Ser crente é ter vida após a morte, é viver uma vida após a morte, isso é ser crente. Então, ressuscita para a vida eterna e outros para a vergonha eterna. Quem ressuscita para a vergonha eterna? Quem não quis aceitar Jesus, quem vive nas práticas de todos os pecados, de todas as orgias, de tudo que você pensa que é festa, quem vive nos bailes, quem vive no cinema, quem vive assim, com música mundana, tendo idolatria, essas músicas mundanas que louvam os homens, não louvam a Deus, estarão ao juízo de Deus para ser condenados. Vão ressuscitar, vão à presença de Deus para ser julgado, e depois do juízo, depois dele reconhecer que